Olá, meus irmãos, que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós, que a luz do Divino Mestre nos ilumine os caminhos e nos conceda um momento de paz e de bom aproveitamento. Nós queríamos lembrar de que quando nós paramos os nossos trabalhos de estudos na segunda-feira, nós estávamos estudando no livro dos Espíritos, aquele item lá que fala sobre crueldade, que são as questões 752 a 756. E esse assunto que a gente queria um pouquinho trabalhar, né? Para que a gente possa dar continuidade às questões que nós estamos tratando, né, no grupo de estudos. Então vamos lá. Pegue seus livros e vamos acompanhando aqui juntos essa leitura. Questão 752 diz: podemos ligar o sentimento de crueldade ao instinto de destruição? E a resposta vem: é o próprio instinto de destruição no qual ele tem de pior. Porque se a destruição é às vezes necessária, a crueldade jamais o é. E diz que ela é sempre a consequência de uma natureza má. Então a gente vê que a espiritualidade pergunta, olha, Kardec pergunta aos espíritos a respeito que se nós podemos ligar o sentimento de crueldade ao instinto de conservação, né? Uma coisa é o instinto de conservação, a outra é a crueldade. É que no afã da conservação, muitas vezes, nós agimos com crueldade. Nem sempre é necessário certos comportamentos, empregar certa força, certa potência em cima de uma situação ou de qualquer animal, ou um ser humano, ou a natureza. Por exemplo, muitas vezes a gente pode agir para nós nos alimentarmos, tá? Tirando a vida de um animal. O que é necessário hoje nesse processo ainda de existência material, a proteína animal, dizem os espíritos, ainda é necessária nesse estágio. Embora nós estamos trabalhando, diminuindo cada vez mais a influência desses alimentos e buscando na natureza outras formas de substituir esse tipo de requisito, né, que é a proteína para a nossa sobrevivência. Mas às vezes a gente percebe de que ao tirar a vida de um animal para poder comer a carne, né, muitas vezes a gente age de uma maneira cruel. Por exemplo, eu já presenciei em matadouros, já há muito tempo atrás, matadouros muito primitivos, onde o abate do boi, por exemplo, ele era feito de uma maneira muito cruel, que eu não quero aqui nem descrever a forma para não chocar as pessoas, mas eu já vi muita crueldade. Então, mas qual é o objetivo? O objetivo é extrair do animal a carne para o alimento, mas a forma como nós procedemos é que a espiritualidade diz para nós, que fala sobre ele e sempre a consequência de uma natureza má. É por isso que às vezes a gente usa de crueldade quando não há necessidade para se obter alguma coisa. Mesmo porque no próprio desenvolvimento, por exemplo, de uma ação policial, onde o argumento, a forma de levar
um assunto, uma questão que está sendo levantada, às vezes o argumento, a forma de utilizar a lei, fazer conhecer, tem um efeito bem mais equilibrado, um efeito muito mais produtivo do que, por exemplo, meter um pé numa porta e sair agredindo quem quer que seja, né, sem sequer respeitar os direitos individuais. Então, essa presença desses instintos animalescos que ainda prevalecem em nós e que nós precisamos trabalhar isto, né, é que a espiritualidade nos fala de que ele é sempre consequência de uma natureza má. Mas então nós descemos para a questão 753, onde diz assim: por que motivo a crueldade é o caráter dominante dos povos primitivos? E a espiritualidade responde dizendo: entre os povos primitivos, como se chama a matéria, sobrepõe-se ao espírito. Ele é sempre engrenagem dos instintos animais, e como não tem outras necessidades além das corpóreas, cuidam apenas da sua conservação pessoal. É isso que geralmente os torna cruéis. Além disso, os povos de desenvolvimentos imperfeitos estão sob o domínio de espíritos igualmente, né, imperfeitos, que lhes são simpáticos, até que os povos mais adiantados venham destruir ou reformar essa influência. A gente já ouviu falar de que os povos antigos, especialmente aqui, os povos andinos, né, onde tinha, quando os espanhóis chegaram até aqui, encontraram civilizações muito avançadas, né, os astecas, os maias. Mas, sobre o aspecto moral, o desenvolvimento desses povos era muito precário, porque utilizavam de sacrifícios humanos. E não eram poucos, eram muitos sacrifícios que eles faziam. E as formas eram das maneiras mais cruéis que existiam. Então, Kardec pergunta por que motivo a crueldade é o caráter dominante nos povos primitivos. Então, a maneira de conduzir um argumento, de conduzir uma conversa, de garantir uma posse, por exemplo, se dava muito pela violência. Até pouco tempo, inclusive entre nós, talvez em nossos dias, a gente ainda percebe a utilização da agressividade, da violência entre as pessoas, quando se trata, por exemplo, de defender uma propriedade, né, ou de angariar alguma coisa. A gente percebe que há um desequilíbrio muito grande nas emoções e na busca da razão dos indivíduos, o que, como a espiritualidade fala, né, de que entre os povos primitivos, como chamais, né, matéria que sobrepõe-se ao espírito. Então, a forma agressiva e violenta que nós percebemos, elas são justamente a que se opõe ao espírito. Por quê? Porque o espírito, diz lá Paulo, né, que aquele que está no Espírito do Cristo é manso, é compassivo, é amoroso, perdoa, pensa muito mais antes de agir. Então, entre os povos primitivos, a crueldade era muito grande porque, na verdade, a ignorância das leis divinas, a ignorância das leis morais, bem como a ausência de leis humanas para equilibrar as relações entre as pessoas, não existia. E se existia, era de uma forma muito contraditória, levando sempre em conta a lei do dente por dente e olho por olho, e não a busca, na verdade, dos direitos individuais. Porque, como eu disse,
as leis nossas, o direito de um começa onde o do outro termina. Então, na questão 754, ele fala que a crueldade não decorre da falta do senso moral, o que a gente acabou de falar. Então, a espiritualidade responde dizendo: dizem que o senso moral não está desenvolvido, mas não que está ausente, porque ele existe do princípio de tudo. Todos os homens têm esse senso moral que os transforma mais tarde em seres bons e humanos. Ele existe no selvagem como o princípio das coisas. Então, o que Kardec pergunta a respeito da crueldade, se não decorre pela falta do senso moral, é a ausência do senso moral, ele diz que, a espiritualidade diz que o senso moral não está desenvolvido, mas não está ausente. Então, desde aquela época, onde a barbárie existia, não quer dizer que o senso moral deixasse de existir, que a bondade deixasse de existir. Porque como naquela época era cada um por si, então se usava muito de bondade para consigo e com os seus, em detrimento do outro. Quando trata com o outro, trata com agressividade. Os direitos são requisitados, mas são negados aos direitos do outro. Então, nesse sentido, nossa civilização atual não é tão diferente, As leis humanas já têm trabalhado muito em cima disso. Há um desenvolvimento um pouco melhor hoje do que foi no passado, onde as leis humanas estabelecem o equilíbrio de direitos, onde o direito de um começa é onde o de outro termina, onde o outro termina, o do outro começa. Ou seja, então há um equilíbrio que cada qual deve observar que o seu direito não pode se sobrepor ao direito do outro. E nós, como espíritas, temos que isso muito mais em evidência, porque os instintos ainda habitam em nós, como diz a espiritualidade, mas o senso moral desenvolvido hoje, muito mais entre nós que temos o conhecimento, do que aquele que tem apenas o conhecimento teórico das leis. Por isso que Jesus disse: se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Se alguém te tirar a túnica, dá-lhe também a capa. Se alguém te bater o teu lado esquerdo, dá também o lado direito. Ou seja, não vá no dente por dente, olho por olho, fazer ver e entender o amor, a compreensão, a benevolência, o entendimento do estágio evolutivo que o outro está. E é dessa forma que nós, agindo assim, vamos conquistar o outro. Porque quando o outro perceber de que a sua agressividade, a sua maneira de agir, ela não encontra respaldo em nós como resposta na mesma tonalidade, no mesmo tom agressivo, mas sim na mansidão, às vezes até permitindo que nós nos passemos como aquele que perdeu uma questão, uma discussão, mas é o bom senso que a espiritualidade nos mostra, que hoje temos conhecimento. Eu sempre gosto de voltar àquela fala de Paulo, o apóstolo, quando ele diz assim: mas transformai-vos pela renovação do novo entendimento que há em vós. Então, se eu tenho um entendimento hoje da espiritualidade, das coisas de Deus, esse conhecimento meu tem que ser revelado, tem que ser mostrado como com as minhas ações. Jesus falou assim: não se pode esconder uma cidade sobre a montanha. Por quê? Especialmente à noite, as luzes acendem e todos veem. E assim também Jesus disse: brilhe também em vós a vossa luz, para que os homens, vendo a vossa luz, creiam em Deus
né? E se espelhe no seu exemplo. Então era esse mais ou menos o assunto que nós queríamos conversar. Eu sei que as questões são bastante amplas. Só para a gente ler aqui mais uma, a 755 diz o seguinte: como se explica que nas civilizações mais adiantadas existam criaturas às vezes tão cruéis quanto as selvagens? Então ele diz o seguinte: da mesma maneira que numa árvore carregada de bons frutos existem os temporários. Eles os são, se quiseres, selvagens, que só têm na civilização a aparência, lábios extraviados em meio de estão extraviados em meio de como cordeiros, né? Então ele diz: os espíritos de uma ordem inferior, muito atrasados, podem encarnar em homens adiantados com a esperança de também se adiantarem. Isso explica de que civilizações hoje, por exemplo, países hoje que nós chamamos do primeiro mundo, ainda se lançam em guerras, ainda se lançam em batalhas econômicas, raciais, né, sociais, barreiras que se criam contra outras nações. Então, guerras que são fomentadas, vendas de armas que são feitas, ou seja, são povos civilizados sobre esse aspecto que nós estamos falando. São nações desenvolvidas, onde a cultura já alcançou um patamar mais elevado do que em certas áreas do planeta, na América do Sul, por exemplo, ou na África, comparando com países da Europa, Estados Unidos, né? A gente vê que nesses países chamados mais adiantados, a criminalidade, o crime que se faz contra o ser humano é dissimulado, é feito de outra forma. Mas então a pergunta diz assim: como explicar que numa civilização dessa tão adiantada, onde a tecnologia, onde as leis entre eles funcionam, como explicar isso? Né? Mas nesses países mais adiantados, como existe criaturas às vezes tão cruéis como as selvagens, né? Pessoas que maltratam o outro, pessoas que fazem o mal ao outro, pessoas que negam o auxílio ao outro. Nós vimos algum tempo atrás, quando aqueles nossos irmãos que estavam fugindo das guerras, né, vindo naqueles barcos, chegando até a Europa, buscando um refúgio, nós percebemos que quantos deles morreram no mar. E muitos deles, chegando em determinados países, foram barrados e tiveram que voltar. E a maioria encontraram a sua morte nas águas profundas do oceano. Alguns deles mostraram mais boa vontade, mais amor, mas muitos deles trataram com crueldade. Se a gente verificar os acampamentos dos refugiados, onde vive dentro daquelas tendas, são coisas de cortar o coração. Se a gente verificar na África, a fome e a doença, enquanto a gente vê dos países do primeiro mundo sobrar alimento, sobrar recurso, sobrar tantas coisas que poderiam ser repartidas, mas que não são. Então, nós não somos povos tão evoluídos, por isso Kardec diz que ainda tem dentro de si, né, esses sentimentos guardados que vieram nessa encarnação presente para vencê-los, mas que muitos deles não conseguem. Então a questão 756, ele fala: a sociedade dos homens de bem será um dia expurgada dos malfeitores. Ele diz: a humanidade progride. Então tudo isso que a gente está falando, quando a luz do Cristo chegar aos corações, tudo isso vai ser superado. Nós vamos ter uma sociedade mais humana, uma sociedade mais coesa, mais cheia de amor, de bondade e caridade.
Mas temos que começar isso agora, hoje, com o nosso exemplo de espíritas que somos nós, que pelo menos nos assim consideramos, buscando dar o bom exemplo, buscando mostrar a benevolência, o amor, a caridade, a bondade, estendendo sempre a mão, o ombro amigo, a palavra doce de consolação, de carinho, de amor. É através dessas ações que nós vamos transformar a sociedade. Mas é preciso, diz a espiritualidade, que transformemos a nós mesmos. Vamos curar as nossas mazelas. É como diz os apóstolos, né? Senhor, vê se em mim alguma maldade há, para que eu possa expurgá-la. É como é descrito no homem de bem, que à noite, ao deitar-se, faz aquelas clássicas perguntas. Então, meus irmãos, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco. Esperamos que esse nosso assunto que nós estamos trabalhando, não é? Do nosso grupo de estudo, semana que vem, está aqui no nosso livrinho, ó, tá vendo? Vamos pegar um outro item, tá? Nós falamos sobre crueldade e vamos falar sobre o duelo. O duelo é uma questão que tem a sua forma toda especial de se estudar, de se compreender. Mas que Deus nos abençoe, nos dê muita paz e tenhamos uma semana cheia de luz, de amor, de bondade e de caridade. Que Jesus nos abençoe a todos e que a paz do nosso Mestre esteja em nosso caminho, agora e sempre.